Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, o versículo 16. Assim está escrito: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o poder da oração. Nós encontramos aqui três coisas que antecedem a esta resposta da parte do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus disse que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Muitas das vezes nós não prestamos atenção a este fato e começamos a afirmar que nós escolhemos, que nós decidimos servir a Cristo, nós escolhemos ir a Cristo, quando na verdade foi ele que nos escolheu, ele que se demonstrou a nós, ele que nos atraiu a si, mediante o seu poder, o poder do seu amor. Então aqui está bem claro quem é que escolhe, quem é que nomeia, quem é que envia, para que possamos entender qual é a sequência das coisas no comando do Senhor nosso Deus. Então, nós não fomos quem escolhemos, não somos nós que nomeamos a nós mesmos e não somos nós que nos enviamos de maneira própria. Mas nós somos escolhidos pelo Senhor, capacitados, nomeados por Ele e enviados por Ele com a responsabilidade daquilo que Ele deposita sobre a nossa vida para no tempo e no espaço realizarmos a vontade do Senhor. Então, dito isto, nós encontramos aqui que quando nos colocamos à disposição, totalmente entregue às mãos do Senhor, ele sabe como conduzir, como fazer, como encorajar, como abrir meios, caminhos e trazer à realidade o propósito da sua vontade. E terminando este versículo, depois de ser escolhido, nomeado e enviado, o Senhor Jesus afirmou para que possamos produzir fruto e que este fruto possa permanecer. Então, a permanência deste fruto é que vai coroar de êxito o trabalho. Mas para que o fruto permaneça, a última parte diz assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então aqui está se considerando como primordial a oração. E oração, conforme nós já temos observado, oração foi um meio criado por Deus para se demonstrar a nós e nós chegarmos a Ele por este caminho da oração, aonde o trabalhar de Deus realiza-se na nossa vida. Quando nós vamos observar algumas definições do que é a oração, nós podemos observar como é que ela se desenvolve. Por exemplo, a oração é o primeiro passo para se conhecer a Cristo. Depois de ser atraídos a Ele pela salvação, como é que nós vamos conhecê-lo? Por meio da oração. Então, oração é este primeiro passo para conhecer a Cristo. Segundo, oração é o reconhecimento da presença de Deus. Deus se faz presente no momento em que estamos em oração diante dele. Ali temos a presença de Deus. A oração não é um exercício vazio, vago, frio, não. Mas ali estamos em comunhão, em contato
com o Senhor nosso Deus. E a presença dele manifesta-se por meio da oração. Terceiro, definição: oração é o meio pelo qual o homem pode entrar em intimidade e aprofundar-se a comunhão com Deus. Isto somente acontece por meio da oração. Quarto, a oração é a garantia de que as promessas feitas pelo Senhor Deus, elas vão cumprir-se. Então, a oração é o meio que nos coloca para estar em sintonia e no centro da vontade de Deus, para no tempo e ao modo de Deus, ele cumpra em nós as suas promessas. Mas para isso, precisamos viver em constante oração. A quinta definição é que a oração é a alma sobre os joelhos. Quando nos ajoelhamos, a nossa alma abre e ela regozija-se na presença do Senhor. É a forma de abrirmos-nos para Deus. 7. Oração é o meio pelo qual o homem pode tocar a Deus pela fé, chegar-lhe à presença. O mais próximo possível que podemos chegar é através da oração. Oitava definição: oração é o caminho para que possamos entender o plano que Deus tem estabelecido para a nossa vida. O plano de Deus não é igual para todos. O plano de Deus é personalizado. Para cada um, ele tem uma parte do seu plano, um modo de fazer, um modo de acontecer, um modo de usar a pessoa. Por isso, precisamos entender particularmente qual é o plano de Deus para cada um. Eu preciso entender o plano de Deus para mim, você precisa entender o plano de Deus para a sua vida. Mas tanto o que ele vai realizar por meio da sua vida, por meio da minha, por meio do outro, este trabalhar de Deus sempre estará em harmonia e nunca haverá conflito na realização do mesmo. Nona definição é que a oração é trabalhar com Deus. Quando nós temos responsabilidades, conforme está aqui, ser escolhido, nomeado e enviado para produzir resultados no reino de Deus, nós precisamos trabalhar dependente do Senhor nosso Deus. É Ele que vai nos movimentar, nos direcionar em cada situação. 10ª definição: oração é o dom de Deus que proporciona poder, o poder espiritual que precisamos. Oração é uma abertura que faz com que Deus se aproxime das necessidades que cada um de nós temos. 12º, oração é a chave por onde os milagres se realizam. E 13º, oração é como o fôlego da vida espiritual. Assim como a respiração, nós precisamos exalar o gás carbônico e inalar o oxigênio. No sentido espiritual, a oração é como a respiração. Nós exalamos ao confessarmos as nossas faltas, pecados e transgressões diante do Senhor e inalamos o perdão, a presença de Deus e o aroma suave da comunhão com Deus. Então, quando olhamos aqui esta oração, de acordo com essas definições, ela vai manifestar alguma ação do poder de Deus que vamos observar. Aqui no texto diz: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. O Senhor Jesus disse que a nossa oração, para que ela seja aprovada e aceita por Deus, ela deve ser feita em nome de Jesus. Eu não posso chegar diante de Deus em meu nome. Ó Senhor, aqui é o fulano de tal. Não, eu venho a ti em nome de Jesus. Aí Deus reconhece e nos recebe e ouve o nosso pedido. Nós precisamos ir em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Porque na maioria das vezes nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo,
que Deus colocou para habitar em nós, ele vai interceder em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E aí, então, nós vamos começar a ver os resultados e a manifestação do poder que está aliado a uma vida de oração. Pois bem, qual é então o poder da oração? O poder da oração é o poder do próprio Deus que se manifesta. A oração, ela não vai mudar a Deus. A oração, ela vai trabalhar em nós para nos colocar em sintonia com a vontade de Deus, porque nós não temos poder sobre Deus para exigir e determinar a Ele o que Ele deve fazer e como fazer. Não. Nós temos o dever de nos colocar diante dele com humildade, temor, obediência e disposição. E quando entramos por meio da oração, a oração trabalha o nosso interior, nos coloca de acordo com a vontade do Senhor, e então aí o poder de Deus, ele vem e manifesta-se na nossa vida. O segundo poder da oração, nós encontramos que ela se torna invencível no tempo e no espaço, fazendo referência à oração de Elias no seu tempo. E Tiago, quando deixou escrito, disse: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando ele, o céu fechou-se por 3 anos e 6 meses, não houve chuva sobre a face da terra. E depois, ele orando novamente, e observamos que veio chuva, e a chuva veio em resposta da oração. Então veja o poder da oração, o poder de que, através de uma oração para cumprimento do propósito de Deus, os céus se fecharam e não houve chuva. E depois, para complementar o propósito de Deus, orou novamente, os céus se abriram e as chuvas desceram. Então, e ele orou outra vez, e esta oração trouxe a chuva. Então veja, o poder da oração, ele é invencível no tempo e no espaço. Ou seja, para os benefícios da oração, os motivos da oração, não há necessidade de que, por quem nós estejamos orando, que ele esteja na nossa proximidade ou no momento em que nós estamos, porque a oração fazemos a Deus, e quem executa, quem trabalha, é Deus segundo o propósito e a vontade dele. E para Deus agir, não há distância e não há tempo. Deus tem a sua forma de agir. Então aí vemos o poder da oração, um poder eficaz, que promove e produz resultados que são benéficos a quem faz uso da oração. Este poder da oração, ele ainda é desconhecido na maioria dos cristãos, porque para muitos eles têm a oração como um momento que a pessoa passa tempo, e para alguns parece ser um tempo perdido, porque traz canseira, fadiga, distração, sono. Isso tudo são atrativos para desviar a pessoa do foco da oração. Então é um poder que ainda está desconhecido. E se tomar conhecimento do poder da oração, as pessoas passarão a caminhar de joelhos e terão resultados e vitórias esplêndidas e grandiosas, porque a oração funciona. O poder manifesta-se através da oração e o poder pertence a Deus. Então, quando nós cumprimos as condições diante do Senhor, que a oração é como uma plataforma, e o poder de Deus, ele age nesta plataforma de oração, regada por oração. Aí está o poder da oração.
Mas observamos também, em quarto lugar, que o poder da oração, ele é manifesto de muitas maneiras, principalmente com relação ao texto que li, de ser escolhido, nomeado, enviado, com a responsabilidade de produzir frutos que sejam permanentes. Então, nesta condição, nós observamos que, de que forma o poder da oração pode ser manifesto, ou em que situações ele é manifesto. Bem, o poder da oração manifesta-se quando temos o compromisso de apresentar, pregar e anunciar a palavra de Deus. Não é pregar somente, mas a pregação precisa estar aliada com a oração, evocando aqui o exemplo, o testemunho que foi deixado por Pedro quando surgiu na igreja primitiva um problema das viúvas dos gregos, que elas estavam sendo deixadas de lado. Este problema chegou aos apóstolos e precisava resolver. Então Pedro disse o seguinte: escolhi entre vós 7 varões, deu a eles as características, e ele disse: mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Então veja, o resultado de um trabalho esplendoroso, permanente, significativo, na época apostólica, ele deu-se em função do binômio oração e palavra, palavra e oração. Então não se pode dissociar uma coisa da outra. Elas precisam caminhar juntas. Quando há oração e palavra, então o poder que vem através desta vida diante do Senhor, ele vai manifestar-se, e a palavra que está sendo anunciada, ela terá a probabilidade de alcançar muitos resultados que de outra maneira eles não seriam possíveis. Mas a oração, conforme vimos aqui, o poder da oração é invencível no tempo e no espaço. Uma pregação, um ensino, uma proclamação da palavra de Deus, regado à oração, não tem como fracassar. Sempre haverá resultados que glorificarão e bendirão o nome do Senhor nosso Deus. Mas também, através da oração, o Senhor Deus manda avivamentos e despertamentos. Todos os avivamentos da história, eles começaram, ou seja, eles deram seguimento a um preparo por meio de oração. Pessoas que começaram a serem tocadas por Deus para se dedicarem a momentos de oração, e um foi associando-se ao outro, e pessoas anônimas começaram a orar, porque isso não partiu de lideranças religiosas. Todo o avivamento, ele parte do anonimato. E um ora aqui, outro ali, outro acolá, e todas estas orações se encontram na presença de Deus. E aí Deus, em resposta, manda o despertamento, o avivamento, como aconteceu em várias épocas, e aqui no nosso Brasil aconteceu no século passado. E agora estamos no século 21 e é preciso voltar a esta prática de oração, porque está ficando esquecido este mover de Deus por despertamentos e avivamentos, que eles vêm aliados a uma vida de oração. Então precisamos voltar à prática da oração para que este despertamento possa voltar a acontecer. Mas encontramos também outra manifestação do poder da oração em mover a mão de Deus. Ou seja, a mão de Deus está estendida. Então, quando nós nos colocamos em oração, tudo aquilo na nossa vida que não está condizente com a vontade de Deus é apresentado diante de nós, e nós reconhecemos pela sensibilidade espiritual e confessamos ao Senhor. E ao confessar, somos perdoados. E em sendo perdoados, estamos então habilitados
na presença do Senhor. Mas o poder da oração também para resolver problemas que humanamente se tornam insolúveis. Os problemas pelos quais a humanidade sofre, eles só serão resolvidos quando houver esses momentos de oração, porque só Deus tem a solução, só Deus tem a resposta. E como é que nós podemos falar com Deus? É apresentar a Ele por meio da oração. Então, a oração, ela traz a solução para problemas que humanamente são insolúveis. Mas para Deus não há impossíveis. Tudo é possível. Uma outra manifestação do poder da oração é que vai haver resultados como a salvação de almas. Almas começarão a ser salvas como resultado do poder da oração aliado com a palavra de Deus. E por fim, nós vamos observar que a atuação do Espírito Santo na nossa vida, ela será mais frequente quando houver esta oração intensiva na presença do Senhor. Então, palavra e oração torna a vida condizente com a vontade do Senhor e o poder do Espírito Santo começa, então, a manifestar-se em nossa vida. Então, nós observamos, dentro deste texto, algumas definições sobre oração que nós falamos, como sendo o primeiro passo para conhecer a Cristo, o reconhecimento da presença de Deus, o meio pelo qual nós temos uma proximidade maior com Deus, a garantia do cumprimento das promessas que o Senhor Deus fez a cada um de nós, que abre a nossa alma diante do Senhor e que possamos, então, ter um meio de chegar bem próximo do Senhor nosso Deus e entender qual é o seu plano, o seu caminho para a nossa vida. Esta, dentre outras, são algumas definições. Mas o poder da oração. O poder da oração é o poder de Deus que se manifesta. Segundo, o poder da oração, ele é invencível no tempo e no espaço. Terceiro, o poder da oração ainda é desconhecido da maioria daqueles que professam o nome do Senhor. Quarto, o poder da oração é manifesto, conforme acabamos de relatar, de várias maneiras, como na proclamação da palavra, para a realização ou a ação de Deus em promover despertamentos espirituais, movendo a mão do Senhor, solucionando as necessidades insolúveis, quer dizer, levando as pessoas a estarem diante de Deus aptas para receberem a salvação por Cristo Jesus e também a operação do Espírito Santo cooperando no seu todo. Então nós observamos, por isso diz aqui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então está aí de maneira clara o poder da oração. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.